presidente da Codeplan, Dr. Júlio Miragaia, e a Iraci, da diretora lá da área técnica da Codeplan. Aqui está o nosso chefe de assessoria técnica também, o Jean, aqui da administração. E a Codeplan fez um trabalho de pesquisa em todo o Distrito Federal, e a nossa RA foi a última destas pesquisas a serem trabalhadas e consolidadas. Agora tem condições de ser feito um trabalho, além da análise dos dados aqui na região administrativa de Brasília, além do plano piloto, todas as outras áreas do entorno dessa região administrativa, a comparação com todas as outras RAs. E esses elementos serão muito importantes para o planejamento das nossas ações. Então, passo já a palavra ao Dr. Miragaia, que vai fazer a apresentação desse trabalho feito pela Codeplan. Obrigado, Messias. Bom dia a todos. Conforme já disse aqui o nosso administrador, hoje estamos divulgando a última região administrativa pesquisada, a RA1 Brasília, e o que permite exatamente, né, apresentarmos, a partir de então, o conjunto, né, futuramente vamos estar divulgando um relatório com o conjunto das regiões administrativas, com todos os dados, né, sobre a caracterização socioeconômica da população, dos domicílios, e vai permitir exatamente essa comparabilidade e o planejamento da ação de governo a partir dessas informações. A última pesquisa, né, como alguns aqui já sabem, tinha sido realizada em 2004, né, há uma defasagem grande de tempo, e nós pretendemos, começamos essa pesquisa em 2011, né, não conseguimos terminá-la ainda em 2011, apenas agora no mês de 2012, mas já vamos iniciar em 2013 e concluir em 2013 a pesquisa seguinte, de forma que a gente possa, a cada 2 anos, ter esses dados atualizados e disponíveis não só para o governo, como também para outros segmentos interessados, como o setor empresarial, as universidades e em geral. Então, eu vou aqui fazer uma apresentação dos pontos principais identificados pela PIDAGE aqui na RA1 Brasília, depois complementada pela Iraci, e na sequência, como a gente faz sempre, a gente passa a palavra para o administrador para que ele possa fazer a interpretação desses dados à luz, né, da realidade que ele vive, né, e em função de algumas questões que possam ser aqui identificadas. Bom, população estimada em Brasília para 2012, 214.529 habitantes. Ela é muito próxima do censo, só que o censo dá em torno de 210 mil, mas é a população apurada em 2010. Proporção de homens, 46,3%, ou seja, prevalece as mulheres, como em todas as demais regiões, 53,7%. A proporção de idosos, de 21,9%, acima de 60 anos, ela é bem superior à média do DF, que é de 7,4%. Em contrapartida, a população de 0 a 14 anos, de 12,8%, é metade da média encontrada no DF, 25,5%. Ou seja, podemos concluir, né, que a população aqui tem uma forte composição de idosos e uma baixa percentagem de crianças. A taxa média geométrica de crescimento é de 0,9%, bem menor do que a média do DF, que está em torno de 2,3%. Mulheres chefes de domicílio, 29,5%. Para padrões de região, como Brasília, que se enquadra entre as regiões administrativas de alta renda, é um percentual elevado. Normalmente, nas regiões de mais baixa renda, onde se encontra uma maior participação das mulheres como chefes de domicílio. Entre as regiões de alta renda, é a que tem a maior participação de mulheres chefiando domicílio, perto de 30%. Os domicílios são em número de 72.177, tamanho médio de 3 pessoas por domicílio.
Também a Brasília é a região administrativa que apresenta o maior percentual de migrantes, né? Apenas 35,4% são naturais do DF, ou seja, 64,6% são migrantes, prevalecendo nesse caso, contrariamente à tendência geral, no DF, que há uma predominância de nordestinos. No caso aqui de Brasília, prevalece os oriundos da região sudeste, 44%, pontuando Minas Gerais e Rio de Janeiro como os dois mais representativos. O nível de escolaridade predomina o nível superior, 49,7% nível superior completo e 11,6% incompleto, o que totaliza mais de 61%, ou seja, uma alta taxa de escolaridade. A população ocupada, principalmente na administração pública, não era de se esperar um resultado diferente, 46,1%, só fica aquém do resultado encontrado no Sudoeste, no mesmo patamar do Lago Norte, em torno de 46%, Sudoeste supera 50%, 91,5% do pessoal ocupado trabalha na própria região, é o maior percentual também encontrado, e obviamente a gente vai estar apresentando esses dados consolidados mais adiante, mas perto de 50% da população ocupada no Distrito Federal trabalha na RA1. Há um grande fluxo de pessoas oriundas de todas as demais regiões aqui para Brasília. Os domicílios próprios são 61% e há um percentual elevado de domicílios alugados, 26,8%. Também é um percentual expressivo de outras condições, 12,4%, que é basicamente imóveis funcionais, característico aqui da nossa região, ocupados por pessoas da administração pública. Em relação à infraestrutura, há uma cobertura quase universal, a rede de abastecimento d'água 99,7%, esgoto sanitário 99,8%, asfalto, águas pluviais, praticamente tudo entre 99% e 100%. A renda domiciliar média mensal de R$ 10.974, equivalente a 17,6 salários mínimos, é a sexta mais elevada do DF. Ela fica abaixo do Lago Sul, Lago Norte, Parkway, Sudoeste e Jardim Botânico. A renda domiciliar per capita é de 3.819. Há um percentual expressivo, quer dizer, praticamente 90% possui automóvel e também a posse de bicicleta, e a gente sempre enfatiza esse dado como, até porque está associado não necessariamente somente a um instrumento para trabalho, mas também para lazer, 21,7% possui bicicleta nos domicílios. Sim, um detalhe importante é que desses 89% que possuem automóveis, 42,7% possuem 2 ou mais automóveis. Eu passo para Iraci complementar algumas informações e em seguida a gente passa a palavra para o Messias. Bom dia a todos e a todas. Só para melhor entender, quando a gente fala em Brasília, na nossa pesquisa não é só Asa Sul e Asa Norte. Brasília, para a gente, é a região administrativa e aí compreende, além do plano piloto, o setor militar urbano, a Vila Planalto, Vila Telebrasília e Vila Wesley Ruris, que é exatamente ali perto da Grande do Porto. Então, quando vocês veem algumas informações, por exemplo, de 0,2% tem exposta séptica, e aí, claro, não é aqui no plano piloto, é nessas regiões, como, por exemplo, a Telebrasília, que tem alguns casos ainda que são imóveis que são ainda sem regulamentação. Complementando, então, as informações que o Júlio já apresentou... Você pode só repetir as outras cidades que fazem parte da Brasília, sim. Então, Asa Sul e Asa Norte, setor militar urbano, Vila Planalto, Vila Telebrasília e Vila Wesley Ruris, que é ali na área da Grande do Porto. Então, complementando, é uma região que é já consolidada, tradicional, em que 63,7% da população é católica.
e vem em seguida a religião evangélica, com 16,3%, e as outras religiões são um pouco expressivas aqui na região Brasília. É uma região, conforme eu já disse, consolidada, onde 59% da população já mora aqui na região há mais de 15 anos. E é uma população que veio de suas cidades, dos seus estados, e que não chegam aqui e permanecem. Então, o número de pessoas que mudam daqui para outras regiões não é tão expressivo. 70% da população, 79,7%, melhor dizendo, nunca mudou aqui da RA. Veio das suas regiões, aqui chegou, gostou e continuou morando aqui. Agora, as pessoas que vêm de outras regiões para cá são mais expressivas. Guará, Taguatinga e Cruzeiro. São as 3 regiões que mostraram um percentual mais significativo de pessoas mudando para cá. Como o Júlio colocou, é uma região que a população idosa já é bastante expressiva. Então, a gente tem que dessa faixa etária, 18,2% da população já é aposentada. Então, Brasília é uma região que tem pouca criança, como todo mundo já sabe, é uma informação já conhecida, e que tem um elevado percentual de aposentados. As políticas públicas precisam estar voltadas agora mais para esse segmento da população. E é um dado também interessante que a gente levanta, a questão do empregado doméstico. Vocês têm visto pesquisas apontando já essa questão da diminuição do empregado doméstico. E aqui em Brasília foi bastante interessante porque apenas 2% dos domicílios possuem empregada doméstica morando na residência. Então hoje a opção que se está vendo mais é para o diarista, e aí a gente tem 36,7% dos domicílios contam com diarista. E 27,2% tem empregada mensalista, mas que não mora na residência. Então, esse é um dado que a gente está comprovando também nas outras regiões, mas foi a região que apresentou, de alta renda, que apresentou o menor percentual de empregados morando no domicílio. E aí a questão também um pouco dos tamanhos do domicílio, porque nas regiões de domicílios maiores, como lá do Sul, Parkway, Jardim Botânico, aí às vezes há necessidade de empregado, então acaba a empregada ficando morando no domicílio. E uma coisa também interessante que a gente observou foi a questão do tamanho dos domicílios. Os apartamentos de Brasília são apartamentos com tamanhos maiores do que os outros apartamentos de regiões mais recentes, como o Sudoeste Ortogonal. São esses os dados e os outros estão aqui no documento que os jornalistas aí receberam. Messias, agora é contigo. Muito bem. Vou pegar aqui esses elementos. Bom, eu quero, em primeiro lugar, aqui agradecer a apresentação feita pela Codeplan. Os dados, ao meu ver, confirmam todos os estudos anteriores, quer sejam aqueles dados do IBGE, quer sejam estudos setoriais e alguns feitos a partir da própria ação da administração de Brasília, corrobora um pouco a interpretação que víamos dando aqui à situação atual do plano piloto, sobretudo. É importante, desde o início, fazer essa distinção, que já foi explicado pela doutora Iraci, da nossa poligonal, que é um pouco mais ampla do que o plano piloto Asa Sul e Asa Norte estrito sensu. Tem ainda o setor de embaixadas, tem o setor de oficinas norte e o setor de abastecimento norte, o SAAN. Estas áreas oficialmente não são residenciais, no caso do SAAN e SOF, mas como em toda a cidade você tem fenômenos terminam de moradia irregular. Isso, embora não seja muito representativo, do ponto de vista da gestão pública, não podemos desconsiderar esta presença humana nestas áreas. Os elementos aqui trazidos a lume mostram que essa tendência da população cada vez mais idosa no plano piloto, ela tem sido percebida, sobretudo nas nossas relações com a comunidade. Temos um programa da administração de Brasília, que chama-se Administração Vai às Quadras. Em todas estas
quadras visitadas, onde há um debate maior com a população, aparece uma presença significativa de funcionários públicos aposentados, de pessoas que vieram há muitos anos para a cidade e aqui ficaram, vão se aposentando e vão permanecendo aqui na nossa região administrativa, em Brasília, área tombada. Então, é claro que as políticas públicas devem levar em conta isso, já estão levando em conta estes fenômenos, não é? Por outro lado, esta presença sempre de adultos que vêm em função desses trabalhos que são oferecidos, sobretudo, pela estrutura de Estado, federal e mesmo local, que faz com que também haja uma demanda muito grande de equipamentos urbanos para atender esta faixa de adultos, e aqui aparecem as mulheres com uma representação expressiva, né, corroborando uma tendência geral, não é, presidente, nesse sentido, aqui a presença da população feminina na nossa cidade. De forma que também as políticas que estão sendo feitas de manutenção da área tombada e o aperfeiçoamento desses equipamentos refletem esta tendência que a pesquisa corrobora. A necessidade, por exemplo, das ciclovias, a necessidade das intervenções para maior mobilidade para esta população de idade mais avançada. Então, vai se procurando atender a esse novo perfil da cidade. Nós sentimos isso claramente em algumas quadras, onde as escolas antigas e clássicas, escolas públicas dentro das quadras, têm hoje uma população de estudantes praticamente vinda das outras cidades para o plano piloto, porque exatamente em parte pelo reflexo deste perfil aqui, alguns estudantes locais usam a rede particular de ensino e também há uma relação com quantitativos, de forma que nós temos uma estrutura que vem herdada assim, do passado. Em alguns locais há essa demonstração clara, que é basicamente uma população que vem de fora para utilizar certos equipamentos. Isso tudo mostra que a cidade está em movimento. A Brasília, pelo seu crescimento, em todo Brasília como Distrito Federal, aqui eu quero dizer, traz historicamente um processo de reacomodação da população, e aqui nós temos uma contradição evidente entre a Brasília tombada, que o número aparece aqui com 214 mil habitantes, quer dizer, é um número que parece menor do que normalmente se divulgava por aí, embora confirme aquele dado do IBGE, que mostra que a grande contradição de termos uma grande população que trabalha no plano piloto, mas moram nas outras cidades. Isto tem impacto aqui no planejamento das nossas ações. Nós não podemos planejar as ações da RA1 para atender uma população de 2.014 habitantes. Nós temos que planejar as ações para atender a uma população que trabalha aqui diariamente, visita e vem trabalhar mais de 1 milhão de pessoas aqui no plano piloto. Então, é preciso destes dados extrair consequências da singularidade que é a distribuição espacial da nossa população, e tanto do ponto de vista da habitação como do ponto de vista do trabalho. E aqui também os dados revelam claramente esta predominância dos postos de trabalho na região administrativa de Brasília,
dentro do contexto do Distrito Federal. Então, eu acho que são elementos importantes que nós precisamos nos debruçar sobre esses dados e, de forma assim, do ponto de vista de uma sintonia fina, tirarmos as consequências para um bom planejamento, para harmonizar e equilibrar as ações das políticas públicas na nossa cidade e levando em conta o contexto do Distrito Federal e até do entorno, porque vivemos numa grande região metropolitana em que, muito além das fronteiras jurídicas, físico-jurídicas do Distrito Federal, nós temos uma realidade urbana, conurbada, interdependente, que envolve toda essa região do entorno e que impacta diariamente o Distrito Federal e, particularmente, Brasília, a área tombada, porque muitos desses postos de trabalho são preenchidos por pessoas que se deslocam dessa região extra-fronteira do Distrito Federal. Então, acho que são esses elementos que estão postos. A nossa equipe vai se debruçar sobre esses dados, presidente, e estão aqui nossos diretores, o Sebastião da área de serviços, o nosso diretor de administração, Luiz Gonzaga, o diretor de obras, o Calela, o nosso ouvidor, a gerente aqui da área de aprovação de projetos, a diretora social, o diretor do parque, o diretor jurídico, toda a nossa equipe que está aqui presente, o chefe de gabinete, Rodrigo, nosso diretor de desenvolvimento econômico, Luciano, que aqui tem um outro problema, é a realidade dos empreendimentos e das empresas que existem na nossa cidade, e temos uma área de expansão, que ela não é captada aqui agora, mas que numa próxima pesquisa imaginamos se a periodicidade vai ser bienal, não é? Isso. Então, na próxima, presidente, já deveremos ter um novo bairro que está em plena construção e ao final deste ano já teremos unidades sendo entregues à população, que é o Noroeste. E é uma área... Se não tiver uma proposta na Câmara para emancipar o Noroeste. Se não fizerem mais um esquartejamento, digamos assim, da área administrativa, ela, por enquanto, ela está dentro da nossa região administrativa e impacta a nossa área, sobretudo aqui, de aprovação de projetos, porque lida com uma área de expansão muito grande, além da área de renovação e de complementação ainda de alguns claros que no projeto original, no plano piloto, ainda estão em curso. De forma que agradeço muito aqui a apresentação feita pela Codeplan. Acho que é um estudo fundamental para todos os pesquisadores de políticas públicas se debruçarem sobre esses dados, fazermos o comparativo com as outras regiões, pela interface necessária que tem com a região central, e mostrar que estamos em movimento. O exemplo do Noroeste é significativo, certamente, se não houver essas alterações poligonais, teremos um diferencial já na próxima pesquisa. Muito obrigado. Então...